Oi pessoal, tudo bem? É uma satisfação encontrá-los novamente aqui no nosso workshop sobre saúde bucal, nosso último workshop do Telesaúde do ano de 2013. Espero que todos já estejam se preparando, se organizando para o final do ano, para dar uma descansadinha. Alguns já passaram por avaliação do PEMAC, outros ainda vão passar. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os indicadores de avaliação em saúde bucal, para a gente fechar esse ciclo de conversas sobre o PEMAC, sobre avaliação, e também fechar as nossas atividades do ano de 2013. Pessoal, então, nossa conversa hoje é sobre indicadores de avaliação em saúde bucal. E aí eu começo fazendo uma pergunta. O que significa avaliar? O que significa indicador? Quando a gente fala em avaliar, avaliação, será que ainda passa na cabeça da gente aquela sensação negativa de que a gente está sendo julgado, cobrado, tem alguém ali apontando o dedo pra gente, né? E esse indicador aí, né? O que significa esse indicador? Então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa, avaliação. Avaliar significa determinar o valor de alguma coisa, né? Avaliar, valia, é determinar o valor. Então, segundo Tanaka e Mello, avaliação é a emissão de um juízo de valor sobre um objeto, uma situação, ou sobre algo ou alguma coisa, por meio de parâmetros previamente definidos. Se a gente não tem parâmetros para avaliar alguma coisa, então não é uma avaliação, é um julgamento, né? É um achismo. Deslandes fala que avaliar é uma estratégia para mudar a praxis, para mudar a prática. E ela viabiliza escolhas de planejamento para melhorar a qualidade do serviço. Eu gosto muito desse conceito porque ele está muito relacionado com o que a gente está vivenciando nessa época de PEMAC, né? Programa para melhoria do acesso e qualidade. Então, a avaliação é uma estratégia para a gente conseguir melhorar a nossa prática e melhorar a qualidade do nosso serviço. Avaliar está intrinsecamente relacionado aos processos de planejamento e execução das atividades. A gente pode avaliar uma situação ou objeto antes de começar a planejar a nossa intervenção, para a gente já fazer um diagnóstico inicial, a gente avaliar o que a gente tem de estrutura, o que a gente tem de recurso, que ações a gente pensa, para pensar nas ações para depois executar. A gente pode planejar e executar e avaliar no final, e a gente pode avaliar nossas ações durante todo o decorrer da nossa ação em saúde, né? Então, avaliar é um processo que faz parte da nossa rotina de trabalho, que pelo menos deve fazer parte da nossa rotina de trabalho, sem ter aquela coisa de que a avaliação ela é punitiva, é um julgamento, é uma coisa ruim, né? Vai trazer problema. Não, acho que a gente tem que, né, primeira coisa é mudar nosso conceito, nossa concepção de pensar na avaliação como uma estratégia de trabalho mesmo para fazer parte da nossa rotina de trabalho. E indicadores? O que são indicadores? A gente fala muito, né, indicadores de avaliação, os indicadores de saúde. O que são esses indicadores, afinal? Eu trouxe aqui uma figurinha para ilustrar a questão dos indicadores. Vocês estão vendo aí? A minha figurinha é um painel de um carro. Quando a gente liga o nosso carro, a primeira coisa que aparece no painel é aquele monte de luzinha e desenhozinho, né? Tem carro que acende luzinha quando a porta está aberta, aqui, ou a luzinha do farol alto, a luzinha do freio de mão puxado, né? Então, o painel do carro eu acho uma ótima analogia à questão dos indicadores. Porque quando a gente liga o carro, ou quando a gente está andando no carro e acende aquela luzinha diferente, que não era para estar acendida naquele momento, a gente já pensa, opa, tem alguma coisa errada, né? Ou a gente vai andando e tem uma luzinha que não para de... Opa, a porta está aberta, tem que fechar a porta. O indicador, ele tem essa função de nos indicar, de nos mostrar que realmente tem alguma coisa que não está muito certa naquele momento. Tem alguma situação que precisa melhorar.
né? Então, eu gosto muito da analogia do painel do carro para a gente ver essa questão dos indicadores, tá? O indicador, então, é uma variável, uma característica, um atributo da estrutura, processo ou resultado que é capaz de sintetizar, de resumir ou de representar ou dar maior significado ao objeto que eu quero avaliar. Resumindo, são sínteses que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do objeto. Então, o indicador, quando eu analiso o indicador ele me resume uma característica daquele objeto de avaliação, ou um indicador que resume uma característica da qualidade do meu serviço, que eu preciso identificar se está bom, se está ruim, se precisa melhorar, tá? Então, esse é o objetivo do nosso indicador. O indicador, ele indica mesmo. Então, na saúde bucal, os indicadores de avaliação, eles vão permitir a identificação, de forma sintética e objetiva, de uma situação relevante da área da saúde bucal. E essas informações, elas podem servir de subsídio para que a equipe de saúde bucal possa avaliar o desempenho, a sua produtividade, como está o seu processo de trabalho, a sua estrutura e N dimensões. Tem indicadores específicos para epidemiologia na área da saúde bucal, o CPOD, e tem, né? Então, tem indicadores da área de epidemiologia, tem indicadores da área de avaliação de serviço. Hoje a gente vai falar mais especificamente dos indicadores de avaliação de serviço, que são aqueles que a gente está falando mais recentemente por conta do PMAC, tá? Bom, para a gente conseguir definir e formar os indicadores, a gente precisa conhecer um pouco dos sistemas de informação em saúde. Identificar os indicadores está intrinsecamente relacionado a gente conhecer e utilizar dados coletados nos sistemas de informação em saúde. O que é um sistema de informação em saúde? Segundo a OMS, é um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Então, já está ali, né? Já está no conceito de sistema de informação, que ele é fundamental para a questão da planejamento, organização e avaliação dos serviços. Gente, a gente poderia ficar uma tarde inteirinha aqui falando sobre o sistema de informação em saúde, né? Para resumir um pouquinho, eu trouxe para falar daqueles que são os mais comuns na nossa prática na área da saúde bucal, tá? Então, quais são os sistemas de informação que a gente, lá na nossa equipe de saúde bucal, que a gente rotineiramente trabalha? Primeiro, o SIAB, né? O Sistema de Informação da Atenção Básica, que ele, onde as equipes de saúde bucal registram as suas ações, as suas atividades. O CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, que é o sistema onde a gente registra toda a nossa produção, né? E, recentemente, temos o ESUS, né? Ele está em fase de implantação. Alguns municípios já estão utilizando, alguns outros ainda estão se organizando para começar a implantar. O ESUS, ele ainda está também em fase de remodelação, até pelo próprio Ministério, ele está sendo constantemente atualizado, então a gente não vai focar muito no ESUS agora, tá? A gente vai esperar que o Ministério nos mande mais material para a gente também estudar, para a gente deixar isso mais solidificado para trabalhar com vocês, tá? Já existe no YouTube, para quem quiser ir se informando, já tem no YouTube, no canal da internet, vários vídeos explicativos sobre o ESUS, na atenção em saúde bucal. Vocês podem estar acessando para começar a se inteirar, tá? Bom, para o PMAC, qual o sistema de informação que está sendo utilizado para a coleta dos dados da produção das equipes? Na atenção básica é o SIAB, tá? Então, o SIAB, nesse momento de avaliação de desempenho e monitoramento, é no SIAB que o Ministério e que o DAB estão fazendo a coleta de dados, tá? No PMAC-CEL, para quem já ouviu falar, né, que o CEL também vai ser avaliado através do PMAC-CEL, a coleta de dados vai ser através do CIA, para ver a questão da produtividade, tá? Mas, bom,
independente de qual seja o sistema de informação que a gente rotineiramente utiliza ou consulta, é fundamental o cuidado e a atenção no preenchimento e lançamento dos dados no sistema, tá? E por que eu falo isso, gente? Porque ainda acontece muito de a gente ir coletar dados no Tabnet, ou coletar o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, que é a divisão de saúde bucal, para fazer o monitoramento da produção dos municípios, chega lá e tem a produção inteira de um município na área de saúde bucal zerado. Ainda acontece. Ainda acontece de ter produção que é além da meta, além do que um município poderia produzir, é muito além. Então, o que pode estar acontecendo? Né? Metas não alcançadas também acontece. Então, por que será que isso acontece? Né? Eu não digo que seja má vontade nossa, né? O que às vezes acontece é problema de digitação, né? Sem querer a gente digita uma informação equivocada, ou às vezes a gente profissional não tem o hábito de preencher, e o nosso auxiliar vai nos ajudar com a melhor das boas intenções e sem querer acaba que, né, preenche algum númerozinho errado, algum campo errado, aí vai para o digitador e o digitador também não sabe a que se refere aquele número e acaba digitando errado, né? Ou às vezes até nosso próprio desconhecimento, né? A gente vai trabalhar e fica lá naquela rotina, naquela coisa que tem que produzir, que tem que, né, trabalhar e atender o pessoal, e essa parte acaba que passa batido, tá? Então, era isso que eu queria refletir com vocês, da importância da gente valorizar esse momento de registrar a nossa produção no boletim, na ficha de produção, ou se a gente faz isso já online no computador, no cuidado da digitação, tá? No contato que a gente pode ter com o pessoal da gestão ou com o pessoal da coordenação da atenção básica para a gente receber um boletim mensal ou bimestral ou trimestral para a gente acompanhar como é que está a nossa produção, para que a gente também identifique isso, né? Mas, poxa, não podia estar zerado isso aqui, né? Eu preenchi, por que apareceu zerado, né? Então, são questões que a gente pode adotar na nossa rotina de trabalho, que não são extenuantes, que não vão fazer a gente perder muito mais tempo. É questão da gente conseguir se organizar, né? 10 minutinhos por dia, meia horinha por semana, para a gente começar a pensar no cuidado que a gente tem que ter com esses dados, tá? Eu trouxe aqui na tela um exemplo. Por exemplo, aqui, aqui seria o nome do município que eu não estou mostrando, tá? Mas, estão vendo aqui na linha? Produção toda zerada. Primeira consulta odontológica, zerada. Extração dentária, zerado. Média de escovação dental, zerado. Final, tudo zerado. O indicador do município ficou completamente zerado, né? Aqui no município já é o contrário. Já tem muito mais procedimento do que o município conseguiria fazer. Tá? Então, por exemplo, um município que tem 4 mil habitantes produziu 245 mil procedimentos na escovação dentária. Não tem capacidade para fazer tudo isso, né? Então, às vezes, claro, foi um errinho de digitação, alguma coisa assim, mas se a gente equipe, se a gente profissional, se a gente não atenta para isso, acaba passando batido. E a gente precisa mostrar para Secretaria de Estado, para Ministério da Saúde, que agora, nessa época de PMAC, estão avaliando a nossa produção, nossos dados, que a gente realmente tem gerência sobre o que a gente está produzindo. Então, é importante a gente conversar, esclarecer sobre a importância do sistema de informação, né? E pensar também na questão da responsabilidade que a gente tem sobre essa questão da fidedignidade dos dados, para a gente preencher corretamente, encaminhar no prazo adequado, né, para a Secretaria de Estado, preencher os dados no SEAB, né, para que a gente consiga ter gerência realmente sobre essa informação que a gente está produzindo. Às vezes a gente está trabalhando horrores, produzindo horrores, atendendo um monte de gente, e vai lá no banco, tá tudo zerado, né? É um cuidado que a gente pode pensar em ter. Mais especificamente sobre o PMAC,
o Ministério definiu alguns indicadores para estar avaliando o desempenho das equipes e para estar fazendo também o monitoramento. Os indicadores de desempenho, eles contribuem para a equipe pontuar, tá? A orientação que a gente tem, que o Ministério nos passou, é que a gente não precisa se preocupar enquanto como vai coletar, quem coleta, não sei o quê. As equipes não precisam se preocupar com isso, porque é o próprio Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde que vai fazer toda essa coleta das informações nos sistemas de informação, que vai trabalhar com esses dados para conseguir saber como é que estão os indicadores dos municípios, com o objetivo de fazer a avaliação, o monitoramento para o PEMAC. Mas, é o que eu sempre digo, que a gente pode e deve conhecer, né? Quais são esses indicadores, para que eles servem, quais os objetivos, para que a gente também tenha gerência sobre o que a gente está fazendo lá na equipe, tá? Bom, sobre os indicadores de saúde bucal, então, para o PEMAC, o Ministério definiu 7 indicadores, tá? Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada, cobertura da primeira consulta odontológica programática, proporção de instalação de prótese e proporção de tratamentos concluídos. Esses 4 são indicadores de desempenho. Os outros 3, proporção de gestante que tiveram atendimento odontológico, proporção de atendimento de urgência odontológica e taxa de incidência de alteração em tecido mole, são indicadores de monitoramento. Tá? Lembrando que, né, como eu já falei, será o próprio DAB do Ministério que fará essa análise dos indicadores e eles vão analisar os dados do CIAB dos meses de julho, agosto e setembro de 2013, né? Ou seja, que as equipes não precisam se preocupar com isso por conta do PEMAC. Isso é função do DAB do Ministério fazer essa coleta, tá? Mas que as equipes de saúde bucal podem e devem compreender qual é a função dos indicadores, como são calculados e qual a fonte dos dados. Mas, para mim, principalmente, é que a gente possa utilizar essa informação para o nosso diagnóstico, avaliação e planejamento das nossas ações. Para que esses dados não fiquem só lá guardados no banco, no computador, que seja só mais uma função que a gente tenha que fazer, tem que preencher mapa e digitar coisa no sistema, sem que a gente também tenha e veja utilidade para isso. Eu acho que o mais importante é a gente conhecer, aprender, para a gente fazer com que esses dados, essas informações, esses indicadores façam parte da nossa rotina de trabalho para que eles sejam úteis para a gente, para que a gente possa organizar a nossa atenção de acordo com essas informações. Os indicadores do PEMAC, então, para análise de desempenho. Média de escovação coletiva, de ação coletiva de escovação dental supervisionada, para a gente ver um pouquinho do cálculo. É o número de pessoas participantes na ação coletiva de escovação em determinado local e período, dividido pela população cadastrada, vezes 100. O que o Ministério coloca? Que é importante a gente sempre frisar que esse registro do número, lá no CIAB, do número de pessoas que participam das ações de escovação dental, é um registro por pessoa por mês. Então, se eu, Manuela, fiz em um mês uma escovação supervisionada por semana, eu vou contar só uma vez no mês, tá? Eu não vou contar 4 vezes. Essa que às vezes dá um número muito alto para o município quando a gente vai fazer a análise da produção, que a produção fica muito mais alta do que a média que se esperava. É porque às vezes as equipes contam o número de vezes. Não, é por pessoa por mês, tá? É o número de participantes. O pessoal às vezes pergunta também, Manuela, e pode o auxiliar fazer escovação dental? Pode auxiliar. Pode agente comunitário? Pode agente comunitário. Agente comunitário não pode aplicar flúor, tá? Mas auxiliar na escovação com creme dental pode, tá bom? O segundo indicador, cobertura da primeira consulta odontológica programática, né? Então, é o número de primeiras consultas. Vocês lembram que quando tem os códigos de produção, lá a gente tem o código de primeira consulta?
ele deve ser utilizado realmente para a primeira consulta odontológica programática, aquela que a gente faz a avaliação inicial e o plano de tratamento do paciente, tá? Então, é o número de primeiras consultas dividido pela população cadastrada vezes 100. A gente vai ter o percentual de primeira consulta odontológica programática. Para quê? Esse indicador, ele é interessante para a gente pensar na questão da organização da agenda, principalmente para a gente ver se o município tem ou se a equipe só faz atendimento à demanda livre, porque quando a gente atende só a demanda livre, a gente vai lá, atende aquele problema do paciente, não faz plano de tratamento e não trabalha com previsão dele retornar, fazer consultas de retorno para concluir o tratamento. Então é isso que o Ministério ele quer identificar, né? Como é que as equipes estão lidando com essa questão do agendamento e da programação do tratamento, tá? Proporção de instalação de prótese dentária, né? Então, o número de instalação de prótese realizada pela equipe, dividida pela população cadastrada, vezes 100. Também vai sair o percentual de instalação de prótese dentária. O Ministério e a Coordenação Nacional de Saúde Bucal têm investido muito na questão dos laboratórios de prótese dentária, nos convênios para os municípios conseguirem fazer a reabilitação protética da população. A gente sabe que, historicamente, né, os nossos idosos no passado não tinham acesso a procedimentos e tratamentos conservadores, então a grande maioria dos nossos idosos é dentro, precisa usar prótese, e essas próteses em algum momento precisam ser trocadas, né? Ou precisam fazer nova, ou quebrou, então é um resgate histórico, eu acho, né? Pra gente, com os nossos idosos, a gente conseguir proporcionar a prótese. E o Ministério está fazendo esse levantamento para ver como é que os municípios estão lidando com a questão da prótese, tá? E a proporção de tratamento concluído, que também está relacionado com a primeira consulta, né? Então, é o número de consultas de conclusão do tratamento, dividido pelo número de primeira consulta odontológica, é a relação com aquele outro primeiro indicador para ver se a gente está concluindo os tratamentos das pessoas que a gente está fazendo o plano de tratamento, tá? Então, esse é o objetivo. Os indicadores de monitoramento, então, proporção de gestantes que tiveram atendimento odontológico, né? Então, o número de gestantes atendidas pelo cirurgião dentista, dividido pelo número de gestantes cadastradas. O ideal é que o mínimo que se espera é que cada gestante faça pelo menos uma consulta odontológica durante o seu pré-natal. É uma questão que eu acho que é super importante a gente discutir, né, nas equipes de saúde bucal, como é que a gente pode elaborar estratégias, né, de captação dessas gestantes. Eu acho que é fundamental trabalhar sempre em parceria com a equipe de saúde da família, com o médico, com o enfermeiro, para o dentista fazer parte do protocolo de pré-natal, né, para que a gente consiga atender essa gestante, fazer, né, dar as orientações que ela precisa, fazer o tratamento que seja possível ser realizado naquele momento, porque a gente sabe que as condições de saúde bucal da mãe interferem diretamente na formação do bebê, e isso é extremamente importante, tá? Proporção de atendimento da urgência, então o número de atendimento de urgência dividido pelo número total de tipos de atendimento odontológico, para que a gente consiga identificar também, será que a gente só está fazendo urgência? Será que a gente não está planejando tratamento? Ou será que agora a gente também não atende mais urgência? Será que a gente só agenda e não está atendendo os casos de urgência que a gente sabe que a gente não pode deixar o paciente sair sofrendo com dor do consultório, né? Então, essa é uma questão importante. A gente trabalhar na saúde da família não nos exime da responsabilidade de atender as pessoas que estão em sofrimento agudo, que aparecem lá porque realmente estão com dor e precisam ser atendidas, né? Então, isso é uma questão importante também. E, por último, então, a taxa de incidência de alteração de tecido mole, número de alteração de tecido mole dos usuários dividido pela população cadastrada. É fundamental a gente começar a pensar também que o dentista não cuida só de dente, né? O dentista, ele cuida de uma pessoa, de um ser humano que tem
milhares, né, de características pessoais, sociais, culturais, mas que naquele contexto, né, naquele cantinho que a gente estudou e aprendeu para poder se formar como cirurgião dentista, está a avaliação da cavidade bucal, a avaliação das lesões de mucosa, que às vezes também, nessa loucura da gente trabalhar, acaba passando batido, e que a gente precisa começar a atentar mais para isso, né? Então, é um indicador de monitoramento justamente para a gente começar a pensar se a gente está conseguindo identificar essas lesões, ou se a gente precisa de ajuda, né? Ou se a gente está tendo tempo para isso, mas é importante a gente pensar também nessas questões, tá? Peguei a perguntinha aqui de Paial, né? Quais as alterações de lesão de mucosa? Todas as alterações de mucosa, mas principalmente aquelas lesões que são passíveis de sofrer cancerização, tá? Então, lesão branca, ulcerações, tá? Na verdade, e identificar também os fatores de risco. Então, a importância da anamnese do paciente, né? Para saber se ele é fumante, se ele é alcoolista, se ele toma sol, se é agricultor, né? Então, essa que é a questão importante. Bom, gente, e para a gente conseguir fazer esse cálculo, da onde que o Ministério vai tirar essas informações? O Ministério vai tirar as informações do relatório PMA2 complementar, que quem trabalha em equipe de saúde bucal sabe, né, que existe a ficha D complementar, que é onde o cirurgião dentista registra todos esses procedimentos, e ao final do mês existe esse relatório que ele faz o somatório mensal de todos os atendimentos, dos tipos de atendimento do cirurgião dentista, tá? Então, lá no relatório PMA2 tem primeira consulta odontológica programática, escovação dental, quantos foi? Escovação dental supervisionada, quantos pacientes participaram? Tratamento concluído, quantos pacientes com tratamento concluído, né? Urgência, quantos foram atendidos em urgência? Atendimento dos gestantes, quantas gestantes atendidas? Instalação de prótese, quantas próteses instaladas, tá? E atenção secundária, quantos foram, esse aqui não tem indicador para o PEMAC, tá? Mas a gente registra também quantos pacientes a gente encaminhou para atenção secundária ou para o CEL. E nos marcadores está lá embaixo, diagnóstico de alteração de mucosa, quantos diagnósticos a gente fez, tá? Então, todos aqueles indicadores que estão pactuados para serem avaliados pelo PEMAC, é daqui que sai a informação. Tá? Então, a informação é tirada do CIAB. A questão da prótese, né? Então, eu aqui na minha equipe de saúde bucal, eu não faço a prótese. A gente encaminha para o dentista lá na clínica do centro, por exemplo, né? Ou ele faz a prótese em outro município, por exemplo. Qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é encaminhar esse paciente para o setor de referência de prótese e receber a contra-referência de volta. Ou seja, esse paciente que foi encaminhado, ele tem que retornar para mim, já pode ser com a prótese pronta, instalada, mas para que eu, que sou o coordenador do cuidado dele, né, eu que fiz o encaminhamento, para que eu veja esse paciente de volta para saber como é que foi feita a questão da instalação da prótese. Isso é muito importante, tá? E aí você consegue contabilizar esse encaminhamento na sua produção do CIAP, tá? Então, essa é uma questão importante. Eu trouxe para a gente ver aqui como é que a gente consegue ver se o nosso município está aparecendo lá no banco de dados do Tabnet, ou se está chegando essa informação lá para a Secretaria de Estado da Saúde, se está chegando essa informação lá para o Ministério, da produção da saúde bucal, que é registrada no sistema de informação, tá? Porque às vezes o pessoal fica, tá, mas a gente faz, e aí que tá zerado, como que tá zerado? Bom, como eu já falei, pode ter acontecido N situações, né? Mas, e saber se tá zerado ou não, a gente consegue saber. A gente consegue saber através do Tabnet, tá? O Tabnet é o tabulador para internet, disponível online, e a gente consegue tabular essa informação para ver se o nosso município tá
com a produção em dia, ou se está aparecendo zerado, e a gente consegue identificar algum problema, tá? Fiz um tutorialzinho aqui para mostrar para vocês como é que vocês conseguem acessar e tabular essas informações no Tabnet, tá? Então, primeira coisa é acessar o site da SES, então, portalses.saude.cc.gov.br. Aqui, nessa coluna azul, vai ter o link Informações em Saúde. Vocês vão clicar ali, vai abrir outra aba escrito Banco de Dados Tabnet, e você corre para o lado com o mouse, vai abrir outra aba, Atenção Básica SEAB. Aí vocês clicam e Atenção Básica SEAB, tá? Clicando em Atenção Básica SEAB, vai aparecer essa página aqui. Aqui, com várias questões que vocês também depois podem estar clicando e conhecendo para saber como é que está a questão da produção do SEAB de vocês, mas especificamente para a saúde bucal, para saber daqueles indicadores que eu mostrei antes, vocês clicam em PMA complementar. Clicando em PMA complementar, já vai abrir o tabulador aqui, tá? O tabulador é uma delícia pra gente brincar, gente. Eu adoro fazer isso aqui. Tem tempo eu abro o Tabnet e fico lá brincando. Poxa, quanto será que esse município está produzindo? Será que está produzindo mais, produzindo menos? E aí, então, por exemplo, se você quer saber como é que estão aparecendo esses dados lá no seu município, você vai na linha clicar em município, deixa ele selecionado, ou seja, na sua tabela lá vai aparecer os dados do seu município. Na coluna você pode clicar em mês, por exemplo, porque aí você consegue ver quanto que tem na produção a cada mês, né, de um ano. E no conteúdo você escolhe o que você quer ver. Você quer ver a produção de primeira consulta odontológica programática? Então, aí você seleciona. Eu quero saber quantas primeiras consultas a gente fez lá no nosso município. Clica lá. Aqui em período disponível você consegue selecionar quais os meses, ou por ano, ou mês a mês que você quer ver essa tabulação, tá? Então, se você quer ver um mês, você clica num ali, por exemplo, agosto de 2013. Se você quiser selecionar vários meses, você aperta a tecla Shift do computador e vai com o mouse selecionando, tá? Os meses que você quer que apareça. Aqui em município você vai selecionar o seu município, eu deixei aqui o primeiro da lista só para mostrar para vocês. Desce a página e vai lá e clica em mostra, tá? E aí vai aparecer a tabelinha lá do que a gente selecionou, tá? Então, ele está avaliando o SEAB, né? A ficha do PMA complementar. O conteúdo que eu quero é a primeira consulta odontológica programática por mês e por município. Tá? Então, eu selecionei Abdon Batista, que era o primeiro município lá da lista, e aqui tem, ó, em junho, teve 25 consultas odontológicas programáticas. Em julho, 48, aumentou um pouquinho. Agosto, 48 também. Setembro, já diminuiu um pouquinho. Outubro, já foi para 54. O que é importante a gente avaliar aqui? Ver se tem uma linearidade, né? Ver se tem muita discrepância de um mês para o outro, e que a gente consegue observar que existe, diminui um pouquinho no mês, aumenta um pouquinho no outro, mas não existe, por exemplo, aqui no mês de setembro, sei lá, 500 consultas, né? Se a gente observa que no mês está zerado, ou em algum mês tem, sei lá, 500 consultas, ele foge muito da média do que está acontecendo, então está tendo algum problema no registro, tá? Eu lembro, gente, que isso aqui, ele sai um compilado do município, não sai por unidade básica. Para fazer essa tabulação por unidade básica, a gente precisa usar o TabWin, que ele é outro programa, tá? Que ele vai utilizar o KNES da unidade para conseguir identificar a produção por unidade, tá? O que está na online assim, ele vai sair o município. Mas se eu sou de um município pequenininho, que tem uma ou duas equipes, a gente consegue pelo menos ter uma ideia do que vai, de como é que está o município, né, na questão da produção, tá? Bom, digamos, só para mostrar para vocês que ali no conteúdo, ó, estão todos os outros indicadores que estão lá. Então, tem escovação dental supervisionada, tratamento concluído, urgência. Aí, se a gente aperta na flechinha aqui, vai aparecer atendimento à gestante, instalação de prótese, atenção secundária e diagnóstico de alteração de mucosa, tá? Faz todo aquele passo a passo que eu mostrei, seleciona o mês, o ano, o nome do município, clica em gerar.
e vai aparecer a tabelinha aqui que a gente vai conseguir visualizar a produção no município, tá? Eu acho que é muito bacana a gente conseguir utilizar essa informação para viabilizar, para visualizar, na verdade, a nossa produção e conseguir ver, não, tá certo, não tá certo. Às vezes a gente, poxa, mas eu tô lá, pego lá o meu caderninho, né, pego o meu relatório e digo, poxa, mas era tanto aqui, e aqui no computador, né, tá aparecendo outra informação. Será que foi um problema na hora da digitação? Pode ter sido. Ou então, será que eu fiz ali no papel, mas não encaminhei para o setor, né, responsável pela digitação? Será que houve algum problema nesse fluxo? Então, eu acho que é uma ferramenta excelente para a gente visualizar, para a gente conseguir melhorar o nosso processo de trabalho, né? No site do Telesaúde, né, vocês costumam saber, lá no íconezinho das webconferências, já tem, do dia 18/4, um workshop sobre sistema de informação e saúde. Foi feito pela doutora Ana Cristina, que trabalha na Coordenação Estadual de Saúde Bucal, tá? Ela fez um workshop excelente, super detalhado sobre CIA, sobre SIAB. Ela, meu Deus, é primoroso o trabalho que ela fez, tá? E esse material está disponível lá no site, é um PowerPoint, tá? Vocês acessem o site do Telesaúde, vocês conseguem baixar esse material e ler com calma, né, todos os detalhes relacionados ao sistema, para que a gente consiga, para que vocês, né, talvez ajude vocês a organizar essa questão do sistema de informação no município de vocês, tá? Então lá, se vocês forem na busca, vocês colocam, o nome dela é Ana Cristina, o Saúde Bucal, o sistema de informação é da data aqui, de 18/4/2013, tá? E aí vocês vão conseguir ver acessar esse material. Ele tá excelente, sugiro a vocês. E tá no nosso tempo. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Trouxe uma fotinho de praia para inspirar todo mundo, né? Aproveitar um pouquinho das férias e do final do ano. Eu agradeço a atenção de vocês e, em nome da equipe do Telesaúde, eu agradeço a participação, o comprometimento, o carinho com que vocês sempre nos recebem, o carinho com que vocês acolhem as nossas sugestões. Desejo de coração a vocês e a todos os seus familiares, amigos, entes, um final de ano maravilhoso, boas festas, que o ano que vem seja um ano de muitas bênçãos, muita luz, muita saúde, muita prosperidade para todos, tá? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Água Doce disse que não existe um código para tratamento concluído, e lá eles fazem manualmente a contagem. É assim mesmo que deve ser feito? Gente, eu não sei, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu já faz um ano que eu não tô atendendo mais na ponta. Mas na minha época, onde eu trabalhava, era papel, não era informatizado, tá? E lá na nossa ficha de produção, a gente tinha o nome do paciente, tinha um campo para preencher o código do procedimento, e aqui tinha um quadradinho que a gente colocava tratamento concluído sim ou não. Era alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, quando digitava, essa folha era digitada, saía lá na contagem quantos tratamentos concluídos tinha, tá? Eu não sei se algum outro município tem algum outro sistema e pode compartilhar com a gente a sugestão. Na minha prática era assim que era feito, tá? Não sei. Ó, São Bento tá dizendo que criou um código para tratamento concluído, já ajuda bastante, né? Paial perguntou se alterações de tecidos moles como aftas maiores, mucosite química, mucosite traumática entram na taxa de incidência de alterações em TC. Pode entrar, Paial, pode entrar sim. Lá nas orientações, eles falam de todas as questões de alteração, de ulceração de mucosa. A gente sabe que a preocupação maior é sempre para as lesões cancerizáveis, mas essas lesões podem ser registradas sim. Coronel Freitas perguntou se há algum local onde pode-se ver os códigos de procedimento. Coronel Freitas, pessoal de Coronel Freitas, um abraço para todo mundo. Olha só, eu não trouxe nessa apresentação até para não ficar muito pesado, mas existe sim na tabela do SIGTAP, S de sapo, I de igreja, G de gato, T de tatu, A de amor e P de Pedro. SIGTAP,
Você entra na internet, existe uma tabela unificada e o SIGTAP, você acessa esse site, lá você vai ter acesso a todos os procedimentos, na verdade, de todos os procedimentos que são realizados no SUS, tá? E aí a gente consegue ir filtrando os da odontologia, aí a gente consegue ver qual é o CBO, qual é o profissional que pode realizar aquele procedimento, o que ele discrimina, como é que a gente faz o registro, tá? E ali a gente tem toda a planilha de procedimentos odontológicos que a gente pode utilizar. Como consultora do Telesaúde, eu tenho um material já pronto. Eu acessei o SIGTAP e fui fazendo um compilado desses procedimentos que a gente pode cadastrar. Se vocês tiverem interesse, vocês podem enviar a pergunta através da consultoria. Quem já utilizou, né, teleconsultoria síncrona ou assíncrona, pode ser até assíncrona, né, através de perguntas, que eu encaminho anexo essa planilha que eu tenho, tá? Mas nessa apresentação que eu também sugeri que vocês assistam, que vocês peguem ali do portal do Telesaúde, que a doutora Ana Cristina fez, ela também mostra um passo a passo de como acessar a tabela do SIGTAP na internet, onde clicar, para ver a questão dos códigos dos procedimentos, tá? Tá tudo lá. Campo Herê gostaria de saber até que idade a criança é atendida na odontopediatria do céu. Campo Herê, eu não conheço nenhum local, não conheço nenhuma normativa em relação a isso, tá? Normalmente, os serviços elaboram os seus protocolos e definem idades limites, tá? Eu tenho experiência na atenção de Rio do Sul, foi onde eu trabalhei por 10 anos antes de sair, de me dedicar à vida acadêmica aqui na universidade. Em Rio do Sul, nós não tínhamos limite. Se a criança queria continuar sendo atendida na odontopediatria com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, ela era atendida, tá? A gente deixou isso aberto para que ela, né, vá ser atendida pelo pessoal da pediatria até quando ela tiver se sentir confortável. Normalmente, quando eles são adolescentes, eles já querem ir para o dentista dos grandes, né? E aí a gente liberava, encaminhava o prontuário e atendia a sua expectativa, tá? Mas não existe realmente uma normativa que diz, olha, até tantos anos. Eu acho que isso, o serviço de vocês pode e deve discutir, pode pesquisar outros serviços, conversar com outro pessoal para conseguir definir o seu próprio protocolo. Tubarão perguntou, só para confirmar, o tratamento concluído deve ser registrado no código 0301030030, consulta de profissionais de nível superior na atenção básica. Se criar um código novo para o município, não deve esquecer de preencher esse. Confere? Ai, Tubarão, pergunta muito difícil. Sinceramente, não sei, tá? Mas eu vou anotar a perguntinha de vocês. Se vocês quiserem deixar um contato para eu encaminhar essa resposta depois, tá? Vou ser bem sincera com vocês, eu não sei. Pessoal, era só isso então. Eu vou ficar devendo Tubarão, tá? Mas eu prometo que eu vou me informar e depois eu encaminho lá pra vocês. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que todos aprendemos muito. Eu gosto muito de pensar que isso é uma grande troca, na verdade, né? A gente conversa e esse momento ele é muito rico para todo mundo. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a participação de todos, desejar um feliz Natal, um próspero Ano Novo, com muita saúde, muitas bênçãos, muitas felicidades, colocar o serviço do Telesaúde à disposição, contem conosco sempre que precisarem, estamos à disposição de todos, e um abraço muito carinhoso, até mais, tchau, tchau.